Olá pessoal, muito prazer. Eu sou o professor Vitor. Vou estar responsável por lecionar para vocês a matéria de religiões comparadas, tá? É importante a gente fazer alguns comentários aqui antes de começar a explicar algumas coisas sobre essa matéria. Ela é a matéria que antigamente no seminário era conhecido como seitas e heresias. Seitas e heresias era uma matéria dividida em 2 semestres, onde no primeiro semestre nós vimos tudo que era relacionado a religiões mundiais, e no segundo semestre nós víamos o que era relacionado especificamente com as seitas cristãs, além de algumas outras religiões que têm bastante presença no Brasil, como o espiritismo, as religiões africanas, enfim. E num determinado momento, há 3 anos atrás, na reestruturação do curso, decidiu-se que essa matéria deveria ser fundida em uma única matéria. Então, em vez de ter Seitas e Heresias 1 e Seitas e Heresias 2, fundiu-se em uma única matéria chamada Religiões Comparadas, e essa matéria passou a ser dada somente um semestre no curso presencial. E esse mesmo modelo segue para o EAD. Portanto, o conteúdo desta matéria ele foi suprimido, nós temos menos tempo para tratar o que nós tratávamos antes. Agora temos que, em uma única aula, no caso aqui para vocês, em apenas um mês, a gente tratar todo o conteúdo que anteriormente tratava-se em 2, tá? Então nós, por este motivo, escolhemos das religiões mundiais algumas das principais somente, e das seitas cristãs e outras religiões de presença no Brasil, a gente escolheu fazer aí um quadro comparativo também entre as principais, comparativo por assim dizer, não é comparativo, na verdade é um quadro onde nós vamos avaliar os principais aspectos de cada uma dessas seitas cristãs e outras religiões que existem no Brasil, tá? Então nós vamos fazer de uma forma bastante prática, suprimida, objetiva. Não vamos poder nos ater aí a muitos detalhes de cada uma das religiões, porque não há o tempo disponível para isso. Mas pelo menos já vai ser uma introdução para vocês, para que quando vocês queiram se aprofundar em alguma das religiões, vocês já tenham pelo menos uma abordagem inicial de como tratar cada uma, tá? Então vamos ao conteúdo programático. Neste conteúdo programático nós iremos tratar o seguinte: nessa primeira parte do conteúdo programático, enquanto as religiões mundiais, nós vamos tratar das religiões primitivas e antigas, tá? Nessa aula a gente vai definir algumas coisas sobre religião, e já trataremos aí de como eram as religiões primitivas e como eram as religiões antigas, tá? Isso na aula 1. Na aula 2 nós falaremos sobre o islamismo em específico. O islamismo vai tomar aí de 1/3 a metade do nosso curso. E por quê? Porque é a religião no momento que mais se expande, inclusive no Brasil. É a religião que nós mais ouvimos falar nos noticiários por diversos aspectos. Então, já que nós não vamos conseguir ver muitas religiões, eu preferi detalhar mais a principal, tá? E dedicar um pouco menos às outras, tá? Já que não há tempo para a gente dedicar com detalhe cada uma, eu escolhi uma para que nós nos dedicássemos,
que é uma que a gente vai estar vendo, estamos vendo no noticiário com bastante frequência, e é a religião também que tem crescido bastante no mundo, mas também no Brasil. Tá? Então a gente vai se dedicar a ela bem diferentemente do que nós vamos nos dedicar a outra, que as outras nós vamos, digamos, dar uma passada rápida por cima. Tá? Em seguida nós veremos o budismo, depois também o hinduísmo. Há outras religiões mundiais importantes, shintoísmo, confucionismo, taoísmo, entre outras, mas elas são, digamos, de menos presença mundial, de menos expressão para nós. Por este motivo nós estaremos nos dedicando, em termos de religiões mundiais, a ver aí somente essas 3, tá? Além das antigas e primitivas. Muito bem. Depois nós entraremos e teremos aí de 3 a 4 aulas para ver as seitas cristãs e outras religiões, especificamente no Brasil. Tá? Eu coloquei algumas aí: catolicismo, testemunho de Jeová, espiritismo, os mormons, judaizantes, religiões afros, entre outras, mas nós não estaremos vendo só essa, nós estaremos vendo várias, tá? E não estaremos vendo todas elas com detalhes, e provavelmente nem a parte histórica de cada uma. Nós estaremos vendo um quadro onde a gente vai ver os principais aspectos, o que pensa cada uma delas sobre Deus, o que pensa cada uma delas sobre Cristo, sobre o Espírito Santo, sobre igreja, enfim, sobre o que nós temos de principais doutrinas cristãs, tá? E para as igrejas ou as religiões não cristãs, o que eles pensam sobre aquele aspecto, tá? Não só dessas religiões, mas de outras também, tá? Mas eu coloquei essas aí porque essa que estão em vermelho, porque nós vamos pedir uma resenha de uma dessas religiões, tá? Mas ainda aqui nos atendo ao conteúdo programático. Vamos ver então essas religiões mundiais e vamos ver algumas seitas cristãs e outras religiões de presença no Brasil, tá bem? Agora, o método de avaliação será o seguinte: nós vamos ter uma prova valendo 6 pontos. Essa prova vai ter de 6 a 8 questões, onde vocês escolherão de 4 a 6. Isso vai estar indicado na prova quantas que vocês vão poder escolher e quantas perguntas terão, obviamente, tá? Na prova vocês vão poder ver isso e vocês vão seguir as instruções que lá estão, tá? Mas o importante salientar aqui é que serão questões para discorrer. Não vamos ter questões alternativas, é somente questões discursivas. Na prova eu vou explicar como serão essas questões, o que eu quero que seja colocado, né, por parte de vocês nessas questões, mas não vai ser nada complicado, é tranquilo. O importante que a gente vai estar avaliando é que vocês saibam explicar sobre as religiões que eu estarei perguntando, sobre os aspectos que eu estarei perguntando. E vocês vão discorrer sobre isso. Não é complicado, é tranquilo, tá? Prestando atenção nas aulas, nas videoaulas, vai ser tranquilo para que vocês possam responder cada uma delas. O nosso segundo método de avaliação vai ser um trabalho valendo 2. Esse trabalho é uma resenha crítica, não é um resumo, é uma resenha crítica. Vocês vão escolher uma das religiões do conteúdo programático que estão em vermelho, portanto não serve o islamismo, nem o hinduísmo, nem o budismo, é uma das religiões do conteúdo programático que nós estamos vendo aqui, que estão em vermelho, uma dessas. Ainda que nós vamos ver várias seitas, heresias cristãs, enfim, mas é dessas que eu quero que vocês escolham uma e façam uma resenha crítica de no máximo uma página,
não mais do que isso, tá? Vocês vão escolher esta religião e vão me fazer uma crítica dela. Aí, do ponto de vista do cristianismo, façam a crítica de vocês para entregar até o dia 27 de junho. Não 28 nem 29, é 27 a última data. Essa resenha vale 2, tá? Leitura obrigatória, também valendo 2, é do livro Religiões Mundiais, do Landers, da Juerp. É um livro antigo já, mas é um livro pequenininho, super fácil de ler, uma abordagem bem simples também. E ele é um livro, por ser pequeno, ele é bem um resuminho de cada uma das religiões mundiais. Então eu acho que ele é legal para vocês terem uma ideia de cada uma, tá? Com isso, com essa leitura obrigatória, nós formamos aí então a nota máxima, que é 10. 6 da prova, 2 do trabalho, 12 a leitura obrigatória, tá? Mas ainda eu dei aí uma leitura extra, não é obrigatória, mas quem declarar a leitura desta leitura extra, que é os capítulos 3 a 6 do livro Heresias e Modismos, do Ezequias Soares, da editora CPAD, vai ter um ponto adicional na média, tá? Ela não é obrigatória, ela é extra, mas ela te dá um ponto adicional para quem declarar que leu essa leitura extra, tá? Essas leituras aí, tanto a extra quanto a obrigatória, elas estarão na prova, tá? E vocês na prova vão assinalar lá que vocês fizeram a leitura obrigatória, e se fizeram a leitura extra vão assinalar também em outro campo que fizeram a leitura extra. Não precisa me fazer arquivo dizendo que declarando a leitura, nada disso. É na prova que vocês farão assinalando, né? Essa menção assinalando que vocês fizeram as leituras obrigatórias, tá bom? Então, 6 da prova, 2 do trabalho e 2 da leitura obrigatória, perfazendo 10 pontos. E vocês terão uma leitura extra que quem ler e declarar vai ter um ponto a mais na média, ok? Bom, pessoal, essa é então a nossa aula 0, onde eu expliquei os métodos aí que nós vamos usar, qual o conteúdo programático, e na próxima aula nós já daremos então início à aula 1, dando início à explicação aí da primeira matéria do conteúdo programático. Espero que vocês gostem e eu fico à disposição. Até lá.